Nessa aula a gente vai falar sobre a comunicação não violenta. Eu não sei se você sabe, mas a CNV, Comunicação Não Violenta, começou a ser utilizada no início dos anos 60 e foi o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg que estruturou esse conceito. Ele fazia um trabalho muito bonito mediando conflitos e levando programas de paz para regiões que sofriam com guerras, como Sérvia, Croácia e Ruanda. O resultado que esse trabalho trazia era uma coisa impressionante. Eu sempre falei que eu acho a comunicação uma ferramenta muito poderosa. Falo que se todo mundo soubesse se comunicar com clareza e ouvir com empatia, a gente ia ser capaz de resolver qualquer tipo de conflito conversando. E o trabalho do Marshall prova que isso é possível. Eu não sei se você já reparou, mas grande parte dos conflitos que a gente tem com as pessoas são causados mais pela forma como a gente expõe nossas ideias do que pela ideia em si ou pela diferença nas opiniões. E foi baseado nessa crença que a CNV foi desenvolvida. A comunicação não violenta é capaz de estimular a compaixão e a empatia. Através dela, a gente aprende a criar conexão com as outras pessoas, entender as necessidades delas e as nossas também. Tem duas coisas que são essenciais para a gente começar a se comunicar de forma não violenta. Será que você sabe quais são? Para que eu consiga me relacionar com as pessoas de uma maneira mais autêntica e desarmada, a primeira coisa que eu preciso fazer ao iniciar uma conversa é transformar a minha intenção inicial para criar uma conexão com o outro. Ou seja, eu preciso desligar o modo ataque ou defesa que eu aprendi a usar ao longo da minha vida. Na maioria das vezes, quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, seja para fazer um pedido, para responder uma pergunta, para colocar a nossa opinião ou para qualquer outra coisa, é muito comum que eu me defenda ou que eu ataque. E eu faço isso não porque eu sou uma pessoa ruim ou porque eu não tenho empatia. Eu faço porque é a referência de comunicação que eu tenho. É bem provável que eu tenha crescido sendo tratada e tratando as pessoas assim. A segunda coisa que eu preciso fazer é permitir que as minhas vulnerabilidades sejam mostradas. E isso é muito desafiador. Eu acho que é mais desafiador até do que se desarmar, porque ao expor as minhas fragilidades para o outro, eu posso me sentir exposta. Não encontrei aqui uma palavra melhor, mas é justamente esse compartilhar de vulnerabilidades que permite que o outro entenda o que eu estou sentindo, porque se eu não disser, ele não tem como saber. E a partir do momento que eu digo, que eu me exponho com sinceridade, o outro não só vai me entender, como ele também vai se sentir confortável para me mostrar quais são as vulnerabilidades dele. E isso faz com que a gente gere conexão, aquela famosa conexão que a gente tanto fala, ela está aqui também. E nesse caso específico, a conexão que foi criada permite que eu enxergue tanto as minhas necessidades não atendidas, quanto as necessidades não atendidas do outro. Esse processo todo que eu falei, de expor as vulnerabilidades, de se conectar, acontece através da empatia, nossa querida amiga. Ela é uma ferramenta poderosa que ajuda a gente a se colocar no lugar do outro, a compreender o outro. E antes de entrar nos componentes da comunicação não violenta, eu quero fazer um paralelo aqui com algumas formas de comunicação. Eu não sei se você se lembra das comunicações passiva, agressiva e passivo-agressiva. A gente falou bastante delas em vídeos anteriores. Então, se você assistiu, você deve lembrar como é cada uma. Se você não assistiu ou assistiu e não lembra das características, eu te aconselho fortemente a assistir outra vez. E também não te custa nada ir lá dar uma audiência pra gente. Vai lá dar uma audiênciazinha pra gente. A gente agradece. O fato é que, se eu tiver qualquer um desses tipos de comunicação, eu não vou conseguir me comunicar de forma não violenta. Então, tudo isso que eu e a Carol falamos até agora são pré-requisitos fundamentais para que a gente possa ter uma comunicação não violenta. Então, eu vou resumir. Não vou me defender, não vou atacar e vou expor minhas vulnerabilidades. Dessa forma, eu crio uma conexão verdadeira com o outro. Agora, eu vou falar sobre os componentes da CNV. Lembra a CNV? Comunicação não violenta? Agora que a gente é íntimo dela, a gente pode chamar ela assim. Para que a CNV ocorra, a gente deve se concentrar em 4 componentes. E esses componentes devem ser expressados de forma clara.
observação, sentimentos, necessidades e pedido. O primeiro componente da CNV é observar sem avaliar. Eu preciso observar o que realmente está acontecendo em cada situação. E é muito importante que eu observe sem julgar, porque quando eu combino uma observação com uma avaliação, as pessoas tendem a receber isso como uma crítica. Quê? Como assim, Carol? Calma que eu te explico. Por exemplo, se eu falo, Maria vive deixando as coisas para depois. Eu fiz uma observação? Fiz. Mas eu coloquei uma avaliação nessa observação. Eu julguei a Maria como se ela sempre deixasse tudo para depois. Eu coloquei a Maria no lugar da eterna procrastinadora. E como eu poderia fazer a mesma observação, mas dessa vez sem avaliar? Difícil, né? Bom, eu preciso pegar o fato que me fez achar que a Maria é uma eterna procrastinadora e simplesmente observar esse fato, tirando meu julgamento. Vamos supor que o que me levou a deduzir que a Maria vive deixando as coisas para depois foi o fato dela só estudar na véspera da prova, por exemplo. Como eu poderia fazer uma observação desse fato sem avaliar, sem julgar? Eu poderia, ao invés de falar Maria vive deixando as coisas para depois, era só falar Maria só estuda na véspera da prova, que foi o fato que eu observei. Eu deixei meu julgamento de lado, eu separei a observação da avaliação. O segundo componente da CNV é expressar como nos sentimos. Parece simples, né? Mas é bem difícil, porque durante muito tempo os sentimentos foram considerados desimportantes. As pessoas viam o expressar do sentimento como uma fraqueza, e não é. Isso está mudando, mas especialmente em algumas profissões como policiais, engenheiros, advogados e até mesmo médicos, é bem comum o profissional ser orientado a esconder o que sente para parecer mais profissional. Saindo do campo profissional, na vida mesmo, se a gente observar as crianças, elas não guardam nada. Elas expressam tudo o que elas sentem. E conforme a gente cresce, a gente começa a esconder nossos sentimentos. A gente esconde tão bem que chega uma hora que nem a gente sabe o que a gente está sentindo. Quando eu paro para pensar, eu vejo que o repertório de palavras que eu tenho para falar sobre os outros é muito maior do que o vocabulário que eu tenho para descrever os meus próprios sentimentos. E essa dificuldade de identificar e expressar sentimentos não acontece só comigo ou só com você. Acontece com a maioria dos seres humanos adultos. Eu e a Carol, a gente sempre fala que todo mundo precisava observar as crianças. Elas não têm muitas travas que nós adultos temos. E quando a gente fala em destravar nossa comunicação, de certa forma a gente está falando em ser mais criança, em resgatar a criança que existe em nós. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de uma banda chamada Teatro Mágico. E tem uma música deles que fala: velhinhos são crianças nascidas faz tempo. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, esse trecho me tocou muito. E até hoje eu penso nessa frase, porque ela é real. Não só os velhinhos, mas nós também somos crianças nascidas faz tempo. A gente cresce, a gente muda, mas aquela criança que não tinha medo do julgamento, que arriscava, que brincava, que expressava os sentimentos, ainda existe. A gente só tem que aprender a se conectar com ela. Só assim a gente vai conseguir expressar os nossos sentimentos de fato. Trazendo esse expressar dos sentimentos para a CNV, depois que eu observar um fato sem avaliar, eu preciso entender qual sentimento essa situação desperta em mim. É um exercício de autoobservação. Eu vou identificar e vou nomear esse sentimento. É raiva? Mágoa? Medo? Felicidade? O que é? Para ajudar essa pesquisa, é legal que você comece a fazer uma lista de sentimentos. Você pode pesquisar palavras que se referem a emoções específicas e ir colocando nessa lista. Por exemplo, é muito comum a gente usar a palavra bem para expressar vários tipos de emoção. Tá errado? Não tá. Porque, de fato, estar bem é um sentimento. Mas conforme você vai aumentando a sua lista, você consegue ser mais específico. Estar bem pode ser
estar alegre, estar aliviado, fascinado ou várias outras coisas. Quanto maior for seu vocabulário, mais específico você vai conseguir ser com relação ao que sente. E por que na CNV é importante expressar o que eu sinto? Porque quando eu identifico o que eu estou sentindo e expresso esse sentimento para o outro, eu estou mostrando minhas vulnerabilidades. Isso gera conexão e pode ajudar a resolver conflitos. O terceiro componente da comunicação não violenta é reconhecer as necessidades que estão por trás dos nossos sentimentos. Aquilo que as pessoas dizem ou fazem pode ser o estímulo, mas nunca vai ser a causa dos nossos sentimentos. As causas dos nossos sentimentos estão ligadas às nossas necessidades. Eu preciso aprender a reconhecer e expressar essas necessidades. Por exemplo, você marcou um jantar com um amigo porque gostaria de conversar sobre determinado assunto e ele desmarcou. Esse fato gerou em você um sentimento. Você pode ter ficado decepcionado, por exemplo. Se você identifica o sentimento decepção e diz para o seu amigo: você me decepcionou por ter desmarcado o nosso jantar, você vai estar atribuindo a responsabilidade da sua decepção exclusivamente à atitude do seu amigo, da outra pessoa. Agora, se você observar e reconhecer qual foi a sua necessidade não atendida que gerou essa decepção, aí sim você vai estar usando o terceiro elemento da CNV, que é reconhecer as necessidades não atendidas por trás dos nossos sentimentos. Como assim? Eu te explico. Quando meu amigo desmarcou o jantar, eu fiquei decepcionada. Por quê? Eu senti isso só porque ele desmarcou o jantar? Provavelmente não. Eu fiquei decepcionada porque eu tinha um assunto importante para conversar com ele, por exemplo, e não tive a oportunidade. Ou seja, minha necessidade era conversar sobre esse assunto. Identifiquei minha necessidade, então agora eu preciso expressá-la. Ao invés de dizer, você me decepcionou por ter desmarcado o nosso jantar, eu posso dizer, você me decepcionou por ter desmarcado o nosso jantar porque eu queria conversar a respeito de um assunto muito importante. Quando eu falo dessa forma, eu identifiquei tanto o sentimento quanto a necessidade e eu expressei para o meu amigo. As chances dele entender e dele não se sentir atacado vão ser muito maiores do que se eu só disser que eu estou decepcionada. Se eu não valorizar as minhas necessidades, os outros também não vão poder valorizar, mesmo porque é provável que eles nem saibam quais são as minhas necessidades. Por isso é tão importante que eu identifique e que eu expresse de forma clara. O quarto e último componente da CNV é o pedido. Identificar e expressar o que gostaríamos de pedir aos outros. Quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, depois que a gente expressa o que estamos observando, sentindo e precisando, o próximo passo é fazer um pedido específico. É muito importante que esses pedidos envolvam ações positivas. Temos que dizer o que estamos pedindo e não o que não estamos pedindo. Por exemplo, seu filho sempre janta na sala de TV. Ao invés de dizer, filho, não quero que você jante na sala de TV, você pode dizer, filho, quero que você jante na mesa junto com a família. Quando a gente pede para que alguém não faça alguma coisa, as chances dessa pessoa se sentir atacada, confusa e meio que sem saber muito bem o que fazer ou como agir são grandes. Outra coisa importante, eu preciso ter consciência daquilo que eu estou pedindo e pedir de forma clara. Lembrando que o óbvio também precisa ser dito. Por quê? O que é óbvio para mim nem sempre é óbvio para o outro. Duas coisas que também são muito importantes. Eu preciso pensar muito bem na maneira como eu vou fazer o pedido, para que a pessoa não veja o pedido como uma exigência. E eu preciso saber o objetivo do meu pedido também. E mesmo assim, mesmo tomando todos esses cuidados, pode ser que a pessoa veja seu pedido como uma exigência sim. Principalmente se existir entre vocês uma relação de hierarquia. Chefe falando com funcionário, mãe falando com filho. A gente está sujeito ao não funcionamento de 100% da comunicação não violenta.
mesmo porque ela não é uma regra, infelizmente. Então a gente tem que insistir, tem que tentar usar e não desistir. Então, recapitulando, os 4 componentes da CNV são: observar sem avaliar, sem julgar, expressar como eu me sinto, reconhecer as necessidades que estão por trás desse sentimento e fazer um pedido específico. Além desses 4 componentes que eu e a Monique apresentamos para você hoje, existe mais um monte de coisa sobre a comunicação não violenta para a gente conversar, mas eu vou deixar para uma próxima aula. Eu espero que você tenha gostado e que você consiga colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu hoje.